Meus amigos, nosso Diálogo Espírita está começando. No meio espírita, com certa frequência, nós ouvimos dizer que devemos estar no mundo sem sermos do mundo. Significa dizer que por estarmos encarnados por aqui, não temos como fugir das contingências que envolvem a vida do corpo de carne num planeta de provas e expiações. Porém, temos que usar de inteligência e anseios de superioridade para não nos deixarmos escravizar pela matéria. Podemos nos adaptar muito bem às necessidades e imposições da vida material. Contudo, como seres essencialmente espirituais, não devemos nos submeter a ela como se fosse a única realidade. Então, onde está o equilíbrio? Como viver neste mundo mantendo a prioridade da alma? Como estamos enfrentando os desafios impostos por este mundo? Como reagimos a tudo que vem de fora, tanto por parte das forças da natureza, como daquilo que provém dos atos humanos? O mundo e nós, este é o tema livre do nosso programa de hoje. Nós temos ainda o quadro Fonte Allan Kardec e o Abraço Fraterno, que desta semana vai para Eli Orne. Quem é ele? Um empresário judeu, nascido na Síria e radicado no Brasil há 65 anos. O porquê desta homenagem? Você vai saber daqui a pouquinho. Amigos do Diálogo Espírita, nosso tema livre de hoje vai abordar o mundo e nós. Como é que nós recebemos as coisas que acontecem ao nosso redor? Como é que nós reagimos? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa interação com o mundo exterior? É isso que nós vamos debater aqui com o Joilson e com a Andréia. Eu coloquei ali na abertura uma frase conhecida entre nós espíritas, de que nós devemos estar no mundo, mas sem sermos do mundo, sem sermos mundanos, sem nos deixarmos submeter, escravizar pelas coisas externas. Nós temos que ter a nossa vida íntima, forte, corajosa, determinada, com boas escolhas pelo livre-arbítrio, etc. Mas disso o Joilson e a Andréia que vão falar melhor. Então eu faço duas perguntas aqui para o Joilson, já para responder uma vez só. Joilson, o que a gente pode passar para o nosso telespectador, não como uma lição de moral e passa longe da nossa pretensão isso, a gente conhece muito bem as nossas limitações, né? É uma luta árdua pelas nossas deficiências, pelas nossas fraquezas, mas assim como padrão, como por tudo aquilo que a gente estuda, aprende dentro da doutrina espírita, que seria o ideal, né? Então eu vou colocar pequenas situações para você e para a Andréia aqui, vocês vão dar digamos assim, uma pista, um caminho, né? Uma luzinha na estrada para, quem sabe, possa ajudar alguém nesse tipo de situação. Então, assim, como é que nós agimos em relação ao que vem de fora? Já falei. Quais são as nossas reações diante do que nós vemos e ouvimos pela TV, por exemplo? E daí eu emendo com as redes sociais, que de uma forma ou de outra também é acossado, digamos assim. Nós temos pressa de espalhar as coisas ruins e o quanto faz mal esse tipo de coisa. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, é o que você comentou, a pergunta é como que nós reagimos. E a verdade é essa, nós reagimos e dificilmente nós agimos. E nós teremos que mudar isso, nós teremos que passar a agir em vez de reagir às coisas que nos chegam. Eu penso que o ideal é você não sair divulgando, difundindo situações negativas, principalmente. A gente sabe o que acontece, nós vemos na televisão, rádio, programa de rádio, televisão, mas não sejamos nós, né, o mensageiro da desgraça. Né? Porque isso causa na própria pessoa, né? Isso vai mexer com todo um processo químico da pessoa que vai causar o maior mal para ela mesma, porque ela vai ficar com raiva. Então evite de ficar divulgando notícias desagradáveis,
informações negativas, mesmo porque em tempos de fake news tem muita informação que a gente recebe aí que você não sabe se é verdade ou não, e a gente vê as pessoas divulgando isso. Então vamos procurar agir, manter a serenidade, a calma, e evitar ficar compartilhando e divulgando coisas que são muito negativas. Andréia, eu vou até inverter aqui a ordem das perguntas, que eu quero fazer duas para você, mas é que uma é pertinente, praticamente ele já respondeu, então você pode acrescentar um comentário rápido aí. Diante da fofoca, por exemplo, às vezes a fofoca até tem um fundo de verdade, digamos que tem, a fofoca normalmente classificaria como fake news, né? Fofoca, mas essa fomentação de propagar defeitos alheios, fraquezas, porque fulano errou, separou, porque aconteceu isso. Qual é o comportamento do espírito cristão? Tem que ter uma discrição maior, né? Até a caridade, né? Sobre isso. Claro, sempre, né? A gente também não está isento disso, né? Muitas vezes a gente se pega lá falando de alguém ou de uma fake news, como o Joilson falou. A gente acaba, às vezes, sem olhar a fonte daquela notícia, a gente acaba espalhando, mandando, né? Mas a fofoca, ela tem a ver também com o ser individual, né? O tanto que aquela pessoa está desenvolvida moralmente, o quanto que ela já está tendo essa consciência. O tema da Conferência Espírita desse ano foi a consciência, né? O homem, Deus, né? Então, quando a gente vai se conscientizando de que aquilo que você vai espalhar pode prejudicar ou não vai agregar em nada de bom para aquela pessoa, né? E você vai, como o Joilson disse, você vai ficar com peso na consciência, você vai ficar estressado, você vai ficar se sentindo... Denegrindo a imagem das pessoas. Então a ideia é a gente ter um olhar compassivo para aquele ser que é teu irmão, que é meu irmão, e tentar, né? Por mais difícil que seja, é um treino. Né? O treino moral é isso, a caridade moral, né? Agora uma outra mais dificinho, com múltipla escolha para você. Vamos lá. Vamos voltar aos tempos de escola. Quando nós tomamos conhecimento de uma tragédia, por exemplo, a nossa reação, será que adianta? Eu coloco diferente. Vale alguma coisa ter uma reação de revolta, ou é tristeza, ou é desespero, ou nenhuma das... O que adianta a nossa revolta, a nossa tristeza ou desespero quando a gente ouve uma notícia muito grave, de uma tragédia qualquer? Estamos vivendo esse momento agora, né? Que é as notícias todas desse vírus que está alarmando o mundo todo, que já está em situação crítica, né? Muitos países com as fronteiras já fechadas. Então, o que acontece? Quando nós ouvimos uma notícia trágica, o ser psicológico reage, né? Na verdade, como o Joilson falou, reage, não age, né? Porque o que acontece? Dá medo. E aí, diante do medo, diante da insegurança, diante do desconhecido, eu posso criar em mim, eu me sentir desesperado, eu não saber como lidar. Para eu conseguir lidar com essa emoção, eu vou, muitas vezes, fazer ou falar ou mandar notícia errada ou divulgar uma fofoca errada, né? Então, volta aqui, eu acho que é o mesmo tema da pergunta anterior, volta ao desenvolvimento moral, né? Mas nessa situação, assim, tirando a tristeza de lado, que até certo ponto justifica-se, se justifica quando a gente sabe que alguém está sofrendo, que alguém perdeu de repente a vida, uma tragédia coletiva ou individualmente, acho que a tristeza é um pouco de empatia, um pouco de solidariedade que está aí, né? Mas a revolta, o desespero, onde é que fica Deus nessa história, né? Eu queria que você comentasse rapidamente sobre esse aspecto. Onde é que está a nossa fé em Deus, que a gente começa todo mundo se descabelar de repente? Temos que ser realistas, né? Homens de pouca fé, né? Se a gente tiver um pouquinho de fé, a gente repensa. Então aqui, não é que não vamos sentir, é do ser humano, faz parte, sentir medo. Muitas vezes entrar na via do desespero, mas à medida que a pessoa for se conscientizando, ela tem que olhar para ela, começar a se acalmar, fazer oração, ter fé em Deus e minimizar o dano, né? Porque não vai adiantar ela tomar a decisão baseada no desespero, né? Todos os estudos de estresse demonstram isso, né? Não importa a fonte do estresse, se é fonte interna que venha de um pensamento, se é fonte externa que venha de uma catástrofe, de um erro, de alguma coisa como essa. O negócio é a gente se acalmar,
né? E seguir em frente, confiando em Deus, como você disse. Joilson, digamos que no geral, como é que as pessoas se comportam diante da notícia de um assassinato, diante de um ato de corrupção? Bom, normalmente a gente se revolta, né? Nós ficamos indignados, revoltados e muitas vezes até desejamos o mal e tudo que há de pior para a pessoa que cometeu o assassinato ou que cometeu o ato de corrupção, que também, dependendo da situação, não deixa de ser um assassinato também, né? Um ato de corrupção, ele pode se comparar a um ato de assassinato da mesma forma. E nós nos revoltamos. É natural do ser humano ainda se revoltar. Agora, quantos de nós já pensamos assim, em parar para refletir um pouco, usarmos da nossa razão e, ao invés de começarmos a criticar e de nos revoltarmos, fazer uma prece por aquelas pessoas, né? Tanto pela vítima quanto pelo assassino, né? Fazer uma prece, pedir uma orientação para aquela pessoa, orar até mesmo pelos corruptos. O Cristo nos ensinou lá, né, amai os vossos inimigos. Orar porque os persegue e calunia. Por aqueles que nos perseguem. Então, é colocar em prática o que Jesus ensinou, né? Diante dessas situações, muitas vezes nós nos revoltamos e queremos agir de uma forma meio assim, com revolta mesmo, né? E se nós parássemos, refletíssemos um pouquinho e pensássemos assim: e se Jesus estivesse aqui, do meu lado, como é que eu agiria? Se você é um cristão, se você acredita em Deus, acredita nos ensinamentos do Cristo, parasse por um segundo e imaginasse que o Cristo estivesse aqui do teu lado, qual seria a tua reação? Como que você iria agir a partir daí? Então, é isso aí. Agora, Andréia, diante de um pedido justo de um filho, mas que de repente o pai ou a mãe não pode atender, e também diante de um pedido inadequado desse filho. A permissividade hoje, a maneira como os pais às vezes se sentem culpados de dizer um simples não, a gente já falou sobre isso, né? Mas porque nesse momento daí é filho, é cônjuge, é o patrão, todas essas pessoas formam o exterior de nós mesmos, porque nós somos só o espírito indivisível, né? Quer queira que não, por mais íntimo que seja, são pessoas que compõem o exterior de nós mesmos. E aí, claro. Rapidinho para nós. Bem, vamos lá. O diálogo, né? Tanto num caso quanto no outro, conversar com a criança, conversar com o adolescente, explicar o motivo, porque o motivo muitas vezes é real. Às vezes um pedido é inadequado ou os pais não podem naquele momento. Ou às vezes o pedido poderia o pai poderia ceder aquele pedido naquele momento, porém tem todas as circunstâncias. Então o diálogo é a melhor via. Conversar com essa criança, né? Que ela acompanhe. A criança tem capacidade de acompanhar a situação. Dependendo da idade, tem que adequar a linguagem. Mas o adolescente, por exemplo, já pode estar integrado às dificuldades, né? Que aqueles pais estejam passando porque não podem dizer não ou ceder aquele pedido. Joilson, duas outras situações diferentes que quase todo mundo, um momento ou outro, ou muitos momentos, ou a vida inteira a gente atravessa. Falta de dinheiro e quando a gente fica doente. Bom, a falta de dinheiro, a situação é você parar, refletir, pensar no que você pode fazer, a quem você pode recorrer, né, a quem você pode pedir, porque tem situações que às vezes a pessoa ela não tem, ela está desempregada, não tem o que fazer, então o que fazer? A quem recorrer? A prece, nós conhecemos assim, vários casos de pessoas nessas situações que depois de um momento de prece, a solução apareceu para ela. Então a prece em todos os momentos ainda é a melhor solução. E num caso de enfermidade é compreender, né? É procurar compreender e resignar-se diante da situação. É claro, buscar o tratamento necessário, não abandonar o tratamento, mas no último caso, lá no momento de uma enfermidade, faça uma prece. Né? Com certeza você receberá a ajuda do plano espiritual, né? A ajuda que vem do alto, ela sempre... E vai se fortalecer, né? E vai se fortalecer. Vale aqui de novo, aqui a gente já falou, não adianta a revolta, a tristeza, o desespero, não vai trazer a solução, pelo menos a tendência é só piorar, né? Mais um pontinho aqui para você
relação ao esposo e esposa, aqueles queixumes, aquelas rusgas, como é que, até onde vai a nossa paciência e por exemplo, uma advertência do patrão, né? Pessoas que fazem parte de uma hierarquia dentro de uma empresa qualquer, de uma instituição qualquer, como é que nós devemos nos comportar? Puxa, isso é difícil, né? Temos quantas horas? 1 minuto para você. Bem, vamos lá. Na psicologia a gente trabalha com um pensamento que chama pensamento dicotômico. O que é o pensamento dicotômico? É um jeito de pensar em extremos, 0 ou 100. A gente fala assim, aquele sujeito é muito 880, né? Para cada uma das situações que você falou, a gente não pode cair nem no extremo nem no outro, né? A gente precisa ser coerente com a situação. Se for um problema entre o casal, a conversa, o diálogo, o entendimento, se colocar no lugar do outro. Bom né? senso Bom sempre, senso. né? Assim não ficar no extremo, né? Porque senão eu caio num engano de pensar que seria: ele sempre faz coisa errada, eu não aceito, eu nunca vou aceitar, eu não perdoo, tudo está errado. E só para finalizar, o funcionário empregado, desde que não seja, não caracterize assédio moral, como se fala tanto, mas aquela advertência, às vezes necessária e justa, nós devemos pedir a conta embora e depois fazer parte do exército de desempregados, só por orgulho, ou a gente deve baixar um pouquinho? Eu acho que deve baixar um pouquinho, sim. Ter um pouquinho de humildade, repensar, analisar o que está acontecendo, né? Porque trocar o futuro duvidoso só por um impulso, né? Há casos um ímpeto. E casos, né? Casos e casos. Gente, infelizmente é nosso tempo do tema livre de hoje, O Mundo e Nós, chegou ao fim. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Na próxima semana nós vamos inverter essa pergunta aí. E nós e o mundo? O que nós estamos dando para o mundo? O que nós estamos fazendo para melhorá-lo? Não perca! Jornal Comunicação Espírita, órgão de difusão da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Estado do Paraná. Nesta edição você confere as EQMs, os ensinamentos dos espíritos e as provas da ciência. Um olhar especial sobre a epilepsia. Glândula pineal, a interseção entre o corpo e o espírito. E também conhece um pouco da história da célebre médium francesa Eva Carrier. Colabore você também com a manutenção desse programa. Faça a sua assinatura do jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Caros amigos, no quadro Fonte Allan Kardec de hoje, considerando o momento que nós estamos atravessando de crises e questionamentos voltados à manutenção da saúde, nós vamos relembrar os ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo sobre as nossas obrigações morais, inclusive no cuidado com a saúde física e com o corpo. Perguntam os espíritos e respondem orientando: é possível ter algum mérito espiritual em descuidarmos da nossa saúde física, em macerar, em afligir, deixar de ter zelo pela nossa saúde e pelo nosso corpo? E respondem que não. O corpo é nosso? Quantos falam? O corpo é meu, eu faço com ele o que quiser, mas é nosso. Nós o conservamos quando chega a nossa hora de partir? Não, ele fica. Isso mostra mais do que tudo que ele é um empréstimo de Deus para que exerçamos as nossas tarefas na Terra durante um período de tempo, cuidando da nossa evolução material, física, espiritual, emocional e exercendo também um papel social em que devemos contribuir para o progresso comum. Nessas épocas de crise, em que nos questionamos sobre as aparentes tragédias que se abatem sobre a humanidade, em que um vírus minúsculo para as guerras, ameaça os poderosos, derruba as fronteiras, embora aparentemente primeiro os povos se fechem, mas na solidariedade com que entendemos a luta alheia e, quando possível, prestamos o nosso auxílio também. Somos chamados nesse período
a relembrar que somos espíritos viajantes no tempo, adquirindo experiências para a nossa alma imortal, mas contribuindo também para o progresso humano. Pode alguém que se diz espírita, que se diz cristão, descumprir nesse momento os cuidados devidos à sua própria saúde? Não é nosso dever moral respeitar o direito do nosso próximo e, portanto, zelar para que tanto quanto possível ele tenha acesso também aos bens de consumo, aos cuidados necessários, à assistência médica de que precisa? Que caminho devemos seguir de equilíbrio para que cuidemos do nosso corpo e do nosso equilíbrio, da nossa busca de harmonia espiritual ao mesmo tempo? Lembrando de Jesus, que respeitava os costumes da sua época e as leis, dizendo: vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não podemos, a pretexto de fé, deixarmos de atender a todas as leis humanas. Portanto, nos nossos deveres morais está o cuidado com a saúde, que hoje exige de nós nos isolarmos por vezes, fisicamente, para que estejamos solidários espiritualmente com todos aqueles que nos rodeiam, que exigem que tomemos cuidados especiais, parecendo que estamos buscando apenas a nossa preservação, mas que na verdade se refletem no respeito pela lei humana e no zelo pela saúde do nosso próximo. Não podemos entender aqueles que têm uma fé cega e dizem: Deus provê, e deixam de entender que Deus nos fala por diversas maneiras. Qual é a primeira maneira como a vontade divina se manifesta em nossa vida? Através das leis naturais. O que nos desvela as leis naturais? A ciência. Então, os conhecimentos científicos da nossa época, progressivos que sejam, limitados que sejam, são a voz de Deus, nos chamando para o cumprimento dos nossos deveres mais básicos. Nesse momento em que tantos de nós nos sentimos ameaçados pela idade, pelas condições de saúde, pelos noticiários, devemos mais do que nunca estarmos unidos em espírito, vibrando pela paz da terra, enquanto tomamos todas as providências humanas que a nossa consciência nos aponta como válidas. Quando lembramos a importância da existência na terra, a luta que alguns espíritos têm para reconquistarem o mérito de renascer, temos que avaliar que o empréstimo divino, mais do que nunca, de um corpo, é uma oportunidade valiosa que devemos preservar, sem sacrifício, mas ao contrário, com respeito profundo aos nossos valores morais e espirituais, que estão acima de tudo, para a continuidade da vida física até quando seja possível. Se formos chamados à pátria espiritual, porque está na hora do nosso regresso, tenhamos tranquilidade e confiança, porque Deus nos fala, buscando o nosso retorno para o nosso bem. Mas, enquanto estivermos aqui encarnados, tenhamos também solidariedade e responsabilidade moral o suficiente para exercitarmos os nossos cuidados, o nosso zelo pelo corpo que Deus nos emprestou, cuidando para atendimento das leis humanas, sanitárias, e ao mesmo tempo nos lembrando daqueles que estão isolados, sem poderem muitas vezes ir atrás dos bens de que necessitam, estendendo a eles o socorro com todos os cuidados de higiene que a ciência nos ensina, sem o risco de contaminá-los. Jesus, nosso orientador espiritual, através do enfrentamento conjunto das grandes crises, nos chama ao profundo entendimento dos nossos deveres morais para conosco e para com a humanidade que nos acolhe, para que exercitemos, respeitando as leis humanas,
até onde for possível, a solidariedade profunda que nos torna um só povo perante um só Deus. Muita paz. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Eli Orn, como eu disse na abertura, é um empresário muito bem-sucedido, nascido na Síria, mas de origem judia e que vive no Brasil há 65 anos. Ele inicia um artigo publicado recentemente numa revista de circulação nacional, dizendo que, abre aspas, na vida para tudo há uma causa original, Deus. Se Deus existe, também existe uma missão. E pergunta a seguir, se o homem tem uma missão, qual é ela? Fazer o bem, ele responde. Eli Orn é dedicado à filantropia e doa a cada ano 60% do que ganha, do que acumula. Ele é integrante de uma entidade dedicada a este fim, criada por Bill Gates e Warren Buffett. Mais adiante, ele afirma que há uma grande corrupção social causada pelo egoísmo, veja só, provocando a necessidade de uma campanha de altruísmo. Ele traz também alguns números interessantes. Nos Estados Unidos, os recursos repassados às entidades filantrópicas correspondem a 1,6% do PIB, Produto Interno Bruto, o conjunto de todas as riquezas geradas pelo país. Na Inglaterra, cai para 0,5% do PIB. No Brasil, míseros 0,2%. Ele também lembra que tão importante como as doações em dinheiro é a doação de tempo. Diz ele, no momento em que todos entenderem sua missão aqui, vão fazer as coisas com mais força e eficiência. A gente brinca muitas vezes que muitas pessoas parecem ter um escorpião no bolso, na hora que ele poderia tomar uma iniciativa de fazer uma doação, ajudar alguma coisa, alguma entidade, uma pessoa, ou quando ele é convidado para tal, né? De fazer uma doação de recursos. Eli Orn faz um lembrete. Se todos nós nos preocupamos com a economia para a velhice, não podemos esquecer de pensar o seguinte, e daí ele diz, e o futuro da minha alma? Como estou cuidando disso? Ou seja, se nós temos que nos preocupar com a velhice do corpo, né, com o bem-estar do corpo, futuro, temos que nos preocupar com o futuro da alma, que é o que a gente faz aqui semanalmente, tentando passar essa mensagem da vida futura. Muito bem. Por iniciar o seu artigo, por Deus, tal como o Livro dos Espíritos e sua primeira pergunta, por fazer o que faz, isto é, colocar a caridade, a solidariedade e a fraternidade como bandeira ou como filosofia de vida, e encerrar questionando se estamos dando o devido cuidado ao futuro da nossa alma, nós enviamos daqui do nosso programa, uma espécie de homenagem à distância, o nosso abraço fraterno ao Senhor Eli Orn, desejando-lhe paz e felicidade, hoje, já, aqui e agora, e depois também no mundo espiritual, ou onde mais estiver. Até a próxima semana.